Gente, bom dia, né? Então, para a gente começar... Ah, ele está voltando aqui. Bom dia, Eric, tudo bem? Você está ouvindo a gente? Então, assim, só para falar que é um prazer estar retomando as reuniões do Departamento de Tocoginecologia. Nossas reuniões continuam online esse ano, até porque a gente está com uma reforma, né, onde eram as nossas reuniões anteriores, então a gente tem que esperar terminar a reforma para retomar as nossas reuniões presenciais, tá certo? Então, hoje a gente tem o prazer de ter conosco aqui o professor Eric de Paula, que é diretor associado, né, da nossa Faculdade de Ciências Médicas, para falar com a gente sobre a reforma curricular. Queria salientar também a presença da professora Eliana Amaral, que é coordenadora do NAPES, que já ergueu a mãozinha aqui, e já passo para você. Então, só estava um probleminha com a entrada do doutor Eric aqui, mas eu vou passar para a Eliana. Eliana, por favor. Fernanda, o Eric disse que realmente está com um problema lá para projetar, ele vai entrar pelo celular, mas parece que ele mandou para você a apresentação. Nossa, eu não vi, peraí. Então, se você puder projetar. E aí... Acabei de entrar. Aqui, acabou de mandar, espera um minutinho. Ele está no celular, então a apresentação a gente precisa passar. Tá. Não, eu passo a apresentação aqui. Então, Eric, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. E aqui, né, queria destacar a presença da professora Eliana, coordenadora do NAPES, né, diretora do NAPES, e da professora Patrícia, que é nossa coordenadora de ensino aqui do Departamento de Tocoginecologia. E eu só vejo de longe o trabalho enorme de vocês, né, que vocês estão tendo para toda essa reforma do curso curricular, do curso de medicina, participo de algumas coisas, então eu vou pedir uma licencinha aqui, que eu vou iniciar a transmissão. Eric, a palavra é sua, pode começar a falar, eu já vou baixar sua apresentação e apresentar aqui para a gente, tá bom? Um minutinho só. Ótimo. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Peço desculpas pelas questões técnicas, aí acabei saindo tem 3 minutos que eu terminei de falar aqui na clínica médica, e aí eu resolvi fazer a apresentação daqui mesmo, e acho que está com problema de conexão nesse computador. Mas vamos em frente, eu estou falando do meu celular, mas aí, por enquanto, eu ainda não estou vendo a apresentação para poder começar. Um minutinho só. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu ampliar ela aqui. Vocês conseguem ver agora? Entrou? Agora eu estou vendo. Tá. Então, é a primeira vez que eu vou estar falando aqui no DTG, e é um prazer grande estar aqui. Cumprimento todas as pessoas que estão presentes. Eu estou falando em nome do Núcleo Docente Estruturante Ampliado, então, tem vários membros aqui que já foram citados, e, em particular, a professora Eliana, que tem sido uma parceira, assim, na verdade, a gente está fazendo, tudo que a gente está fazendo junto, assim. Então, é importante também ela estar aqui. O objetivo da apresentação hoje, que eu trouxe, seria mostrar em que momento da reforma que a gente está, para vocês poderem ir acompanhando e saber quais são os próximos passos. Então, pode passar, por favor. Eu vou propor de eu falar toda a apresentação, e aí no final a gente discute. Mas se tiver alguma dúvida muito assim, candente, fica à vontade para quem está coordenando. O slide não passou para mim. Fernanda? Um minutinho só estou aqui com uma certa dificuldade aqui também. Só. Se quiser que eu tente projetado aqui, o Eric mandou para mim agora também, tá? Tá, deixa eu só... Eu estou tentando entrar aqui, mas eu não estou conseguindo passar. Entra na sua apresentação, Fernanda. Pronto. Tá. Então,
Esse primeiro slide é só uma visão geral, né, para contrapor a ideia de currículo como aquela imagem que a gente tem do mapa curricular com o que a gente entende como currículo, que é uma visão bem mais ampla, né, que descreve toda a experiência educacional dos alunos, né? Então, inclui os objetivos de formação, as competências, inclui o conteúdo essencial que vai precisar de ser abordado, já delimitando qual a sua profundidade, os métodos e estratégias educacionais, os métodos de avaliação e os métodos de avaliação de aprendizagem e os métodos de avaliação do currículo, assim como os mecanismos de refinamento, de ajuste. Então, tudo isso a reforma pretende entregar, e vocês vão ver que ela vai entregar isso em etapas, e não de uma vez só. Pode passar o próximo. Próximo slide, por favor. Esses são os dois documentos fundamentais, né, para acompanhar. O primeiro é o relatório da Comissão da Reforma da Gestão Anterior. Eu vou destacar mais um pouco desse trabalho, que trouxe para a gente uma memória de tudo que já vinha sendo discutido na comunidade, aí na instituição há uns anos, e essa estratégia de trabalho da reforma curricular, que foi um documento aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante logo no início dos trabalhos. Pode passar o próximo. Então, a gente saber onde a gente está, a gente tem duas resoluções diferentes, dois níveis de lupa. Então, esse é um olhar mais distante. A gente divide assim, teve uma etapa pré-reforma, que foi tudo que aconteceu desde a última reforma. As discussões nos corredores, as discussões que ocorrem no NAPS, na PEN, congregação, as discussões desencadeadas pelo desempenho na residência, que sempre é um momento, né, de discussão. Isso aconteceu e já era, no nosso entendimento, um período de acúmulo de diagnósticos e, inclusive, de propostas. Depois veio uma etapa formal de diagnóstico, foi a etapa coordenada pela professora Joana, na última gestão. Essa etapa foi conduzida com um grupo formal de mais ou menos 50 docentes, e ela gerou aquele relatório que a gente utilizou para poder trabalhar tanto no desenho dos métodos da estratégia de trabalho, quanto no que a gente está fazendo agora. E aí vem a etapa que a gente está, que é a etapa de construção de um novo mapa curricular, que está em andamento. A gente tem expectativa de terminar até o final de abril de 2022. Eu vou dar detalhes para vocês. Depois disso, virá uma etapa que muitas vezes a gente já imagina que já estaria acontecendo, mas não está. Isso é um aspecto importante, que é a etapa de montagem das disciplinas. Então, quais vão ser os temas que vão ser abordados, quais estratégias de ensino, quais estratégias de avaliação. Então, a gente fez um desenho que permite que isso seja feito a posterior, porque aí a gente consegue mais tempo, porque não seria um desperdício a gente tentar resolver isso tudo nos próximos 2 meses. Então, isso precisa de mais tempo. O próximo. Então, aqui, dentro dessa etapa que eu comentei, então, que a gente está, o documento de síntese de métodos de estratégia de trabalho, ele previa 10 etapas. Tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente com vocês. Primeiro, foi elaborada uma minuta dessa proposta de trabalho pela diretoria, com feedback de todos os membros da gestão do ensino. Essa proposta de trabalho foi discutida no NDE da instituição, tá? Ainda não no NDE ampliado, e foi aprovada. Na sequência, foi constituído um NDE ampliado, que era parte desta estratégia de trabalho aqui. Pode passar, por favor, o próximo. Esse NDE ampliado, ele está listado aí para vocês verem. Depois eu vou compartilhar essa apresentação, tá? Então, de um lado a gente tem o nosso NDE institucional, do outro lado a gente tem o NDE ampliado, que ele tem um mandato transitório para lidar com a reforma. Então, a gente procurou ter aí o máximo de representatividade, porque desde o começo a gente sabe que a percepção de todos, de que estão participando, ela é fundamental. Obviamente, tem várias pessoas que poderiam estar e que não estão.
por uma simples questão mesmo de que esse é um momento que a gente precisa de afunilar um pouco o grupo para poder construir uma proposta que depois vai ser novamente discutida por toda a comunidade da FCM. Tá? Próximo. A gente vê, então, os outros 10, o total dos 10 itens. Então, uma vez constituído o NDE ampliado, a gente passou para uma etapa de capacitação, a gente entendia que era importante que todo mundo falasse mais ou menos a mesma língua. Essa etapa foi coordenada pela professora Eliana, então o objetivo foi já começando a discutir, mas também homogeneizando alguns termos e alguns conceitos dentro do grupo. Ao mesmo tempo, a difusão da discussão pela comunidade que está acontecendo até agora, é o que a gente está fazendo aqui neste momento. Né? É óbvio que isso chega mais em algumas áreas, chega menos em outras, sempre tem não é muito homogêneo, mas assim, o importante é que todo mundo entenda que a gente quer que chegue em todo mundo, não estamos querendo esconder isso de ninguém, porque isso seria um tiro no pé. Né? Depois vem dois itens, duas fases importantes, que é uma fase de definição das diretrizes de abordagem dos conteúdos, delineamento dos eixos e a elaboração propriamente dita da matriz, que é o mapa. Né? Isso que é onde a gente está agora. Então, a gente já superou o item 6, eu vou mostrar para vocês, já temos os nossos eixos, já temos as diretrizes de abordagem dos conteúdos, e agora a gente está discutindo a matriz. Com essa matriz, a gente vai encaminhar isso para aprovação na SEG, na congregação, ajustes, e aí sim, isso é enviado para a DAC. E aí a gente tem tempo, a partir de maio, para até o ano que vem, ou até o momento em que cada ano for começar, a gente planejar como é que vão ser esses programas, definir a semana padrão, ver se os cenários estão adequados, readequar o processo de avaliação e, obviamente, criar e implementar mecanismos de monitoramento de qualidade. Então, o que vai ser feito nos próximos 2 meses, que em algum momento pode dar uma ideia de atropelo, porque a gente vai passar um mapa, a gente quer passar um mapa curricular, é importante que todos entendam que ele é um mapa relativamente genérico e que o que a gente entende como o dia a dia mesmo das disciplinas, a gente vai ter tempo para discutir dentro dos departamentos, dentro das disciplinas. Próximo, por favor. Um documento, e aqui eu tinha pensado, mas eu estou achando aqui que eu não vou passar um por um, não. Eu vou explicar para vocês o que é isso, e aí quem quiser interesse vai poder olhar nesse documento da estratégia de trabalho. Esse documento da estratégia de trabalho ele tem 17 premissas, que a gente chama de operações. E tem as premissas gerais, que são muito a partir daquele documento de diagnóstico da gestão anterior, mas a partir das premissas gerais a gente criou premissas operacionais que já vão mais dando a cara do que será o novo currículo. Tá? Então, por exemplo, essa primeira, antecipar o contato do aluno com a prática clínica, nos diferentes cenários de prática. Pode ir passando. A segunda, privilegiar as competências necessárias do médico geral, a formação geral, sem antecipar a formação de especialista. Reduzir em 10% a carga horária de todas as disciplinas para que a gente possa ter aumento do tempo de estudo na grade horária dentro e fora das disciplinas e colocar um pouco de extensão e eletivo. O item 5 fala de privilegiar a formação de raciocínio clínico, o item 6 fala de eletivas, o item 7 fala de proporcionar ambientes de imersão, então diminuir a fragmentação, o item 8 dá ênfase a algumas áreas que a gente acha que está subenfatizada hoje, saúde mental, medicina da família e comunidade, saúde do idoso, pode passar o próximo. O item 9 fala das competências que não são muito ligadas a conteúdo que a gente quer enfatizar, ética, comunicação, pensamento crítico, aprendizagem contínua, gestão, solução de problemas, trabalho em equipe, enfim, e aprimorar o ensino de habilidades. O item 11 fala da carga horária de extensão, o 12 fala de avaliar, entra um pouco na questão de governança, né, e execução, aprimorar o sistema de avaliação, identificando marcos. 13 e 14 falam de estratégias ativas de ensino e melhorar as estratégias de avaliação. O 15 fala das estratégias de ter
mecanismos de monitoramento contínuo do currículo que permitam ajustes em tempo adequado. Então, a gente não precisa esperar a próxima reforma para corrigir. O item 16, muito importante, que tudo isso depende, o engajamento dos professores, que é fundamental, vai depender de desenvolvimento docente também. E o item 17 é um item importante, que eu quero enfatizar aqui no Departamento de Clínica Médica, e a gente discutiu um pouco, é que a gente coloca ter garantias institucionais que a governança de sua implementação do currículo, né, esteja efetivamente a cargo das instâncias responsáveis, que já estão definidas, né, é a coordenação do curso, a Comissão de Ensino de Graduação e o NDE, né, sem prejuízo para a ampla discussão de sua implementação pela comunidade. Então, isso aqui quer dizer que a gente entende que talvez a instituição possa dar um passo a mais do que ela tem hoje, no sentido de entender que é papel dessas instâncias, e inclusive elas podem ser cobradas se as decisões não funcionarem, de direcionar para onde vai alguns aspectos do ensino, né? Pode passar o próximo. Bom, voltando então, eu fiz uma parte para mostrar as premissas e agora eu vou voltar àquela linha do tempo que a gente estava. Então, logo depois que a gente venceu a etapa de capacitação, a gente foi definir os eixos curriculares, né? E aí, pode passar, por favor? Os eixos curriculares, a gente acabou optando por um modelo, que é um modelo antigo, clássico, né, de ensino em medicina, não é uma grande novidade, mas a gente acha que usá-lo passa uma mensagem importante que a gente quer, que é a tal do currículo espiral, né? Que ele preconiza a introdução precoce de ideias complexas, tradicionalmente apresentadas em fases tardias do curso, só que esse conteúdo ele vai sendo apresentado com complexidade crescente. Então, a ideia ela é complexa, mas a gente vai apresentando aos poucos. Então, basicamente, a gente está falando de repetições programadas e planejadas. Das críticas do nosso currículo, inclusive no relatório SAEME, é de muita repetição e redundância não planejada. Então, é isso que a gente está querendo abordar aqui. Aí pode passar o próximo. Os eixos, então, que a gente chama de eixos helicoidais, né, do nosso novo currículo, eles foram definidos pelo NDE ampliado como esses 5, que são muito inspirados no nosso perfil do egresso. Então, as bases do cuidado à saúde é todo o conteúdo básico. Então, aqui é praticamente só, a gente está falando do conteúdo básico mesmo, IB, patologia, etc., mas inclui também as bases humanas da medicina, da prática médica. Depois vem um eixo de assistência à saúde do indivíduo, que é tudo que está relacionado à assistência a uma pessoa. Então, por exemplo, pediatria, clínica médica, toxicologia, tudo isso, né, desde o começo, né, mesmo aquele primeiro contato, cai nesse eixo. Assistência à saúde da população, a parte tradicionalmente ligada à saúde coletiva, mas também a parte de gestão em saúde, nos diversos cenários aqui. Depois um eixo que a gente já tem forte de ética, profissionalismo e carreira, mas que ele recebe essa palavra carreira no final, justamente para enfatizar que a gente quer também trabalhar isso, né? E, por último, um eixo de aprendizagem permanente e bases científicas da prática médica, que é um eixo que a gente gostaria de também tornar ele uma das caras do nosso aluno, né? De identificação tanto assim, abstrata quanto efetiva. A gente quer que gostaria que o aluno da Unicamp fosse conhecido como um aluno com uma forte formação humanística, mas e também com uma capacidade de visão crítica, de continuar aprendendo e de entender que a medicina se assenta sobre a ética, o humanismo, mas também sobre o conhecimento científico. Então, esses são os eixos. Pode passar o próximo? Bom, uma vez definidos os eixos, a etapa seguinte foi o que a gente chamou de delineamento, estratégia de abordagem de conteúdo. Nosso objetivo era ouvir dos membros do NDE ampliado como que eles acham que os conteúdos com os quais eles têm mais afinidade deveriam ser abordados do 1º ao 6º ano. Tá? Então, o formato disso, pode passar, por favor, foi uma oficina que a gente fez com a duração de uma tarde, que a gente chamou vários membros, tanto do NDE ampliado e alguns convidados que não eram do NDE ampliado, quando a gente, por exemplo, julgava que tinham saberes que não estavam bem representados ali. E a gente pediu, pode passar, que eles fizessem
um desenho livre, uma espécie de brainstorm sobre como que eles achavam que cada área deveria ser abordada do primeiro ao sexto ano para que as premissas gerais e operacionais da reforma fossem contempladas. Então, a gente teve um material muito rico, pode passar o próximo, a gente já sintetizou esse material, já digitou tudo, isso aqui é só um exemplo, não é para vocês lerem, a gente vai compartilhar essa síntese, e a partir de tudo isso, pode passar o próximo, a gente chega onde a gente está agora, que é na elaboração do mapa curricular mesmo. Tá? E aí, próximo, por favor, esse mapa curricular, ele precisa de ser desenhado por algumas pessoas para ser levado para a discussão posterior. Então, ao longo do mês de janeiro, alguns de nós que estamos mais envolvidos com esse processo desde o começo, então, por exemplo, a professora Eliana, eu, a Silvia, que tem conhecimento do balizamento real, ali, concreto do curso, e depois o pessoal do ensino mesmo, da gestão, a gente tomou a frente e rascunhou o mapa, que a gente vai compartilhar com o NDE ampliado na próxima reunião. Então, esse é o momento que a gente está. Tá? Esse mapa, ele foi rascunhado a partir de tudo isso que está aqui do lado direito. Então, são várias entradas, né, que eu já tinha citado aqui, algumas que eu ainda não citei. Então, por exemplo, o histórico de demandas da SEG, o material dos dias de avaliação, esse seminário discente aqui, deixa eu explicar rapidamente para vocês, a gente tem discentes no grupo, mas a gente percebeu que o engajamento dos discentes estava menor do que a gente gostaria. Né? A literatura e a nossa experiência com a reforma anterior fala que a participação discente ela é fundamental, tanto para a implementação da reforma, quanto pela qualidade do input que eles podem dar mesmo. Então, a gente provocou aí um seminário discente que está agendado para o dia 15 desse mês, das 6 às 9 da noite, que vai ser aberto a todo mundo e que a gente vai fazer um esforço muito grande, estamos dando todo o apoio para eles fazerem e apresentarem o olhar deles sobre o currículo. Né? Vamos torcer para que isso aconteça. E tudo isso aqui. A partir desse mapa, esse mapa vai ser discutido dentro do NDE ampliado, que não tem um asterisco aqui, porque ele não vai aprovar, né? Ele vai só reformatar isso para levar para a comissão de ensino de graduação e para a congregação, que esses sim vão aprovar, e depois a gente entra num ciclo aí contínuo de implementação, governança, monitoramento e revisão. Pode passar o próximo, por favor. Então, os próximos passos, eu já terminando, são esses. Então, no dia 14 de fevereiro, que é na próxima reunião do NDE ampliado, a gente vai mostrar essa matriz, esse rascunho de matriz para o grupo, por isso que a gente não pode mostrar hoje aqui, e ele, de fato, é um rascunho, pode modificar. A gente tem essa expectativa desse seminário discente, no dia 15 de fevereiro, que é no dia seguinte. Depois que isso estiver trabalhado, a gente vai levar essa proposta para a SEG, depois para a congregação, se ela for aprovada, submeter à DAC, e aí sim iniciar um ciclo longo de discussões mais detalhadas sobre a estratégia em cada disciplina, para que os objetivos sejam alcançados e a implementação possa acontecer de forma progressiva. A princípio, a nossa ideia é que ela aconteça ano a ano. Tá? E aqui, nesse momento, a gente vai trabalhar com temas mais relevantes. A gente vai resgatar a matriz de competências feitas na gestão anterior, que vai ser fundamental para saber quais itens vão caber em cada disciplina, as estratégias de ensino, os cenários mais adequados, as estratégias de avaliação. Então, isso é uma etapa importante que vai ter a participação aí mais intensa de quem estiver envolvido nas disciplinas, dentro dos departamentos também. Então, e por último, um slide assim, de visão, se puder passar, né, que eu acho que é importante a gente tá mais ou menos assim, todo mundo está querendo ver onde que a gente está querendo chegar, né, para a gente poder tentar pelo menos caminhar na mesma direção. A gente quer chegar num currículo mais moderno aqui quer dizer
atualizado em alguns aspectos, tanto de avaliação, quanto de estratégia, quanto de temas que ainda não são abordados os nossos, mas que não deixa de atender o nosso perfil do egresso, que já atende a diretriz curricular nacional. Um currículo que seja efetivamente implementável em nossa realidade, com o nosso corpo funcional. Então, a gente está muito atento a, e isso foi muito discutido aqui na clínica agora, dos riscos de que, no primeiro momento, a coisa funcione muito bem, mas com o tempo vai se perdendo. A gente quer um currículo que suas características deixem claro o diferencial do médico formado pela FCM Unicamp. Então, em algumas escolas, o currículo ele tem uma função simbólica também de sinalizar o tipo de egresso, o tipo de visão da instituição. Isso a gente gostaria que o nosso trabalho também provesse, gerasse isso. Um currículo que amplie o papel da FCM como protagonista nas discussões sobre ensino médico, né, nesse cenário que a gente vive no Brasil, de muita formação. Então, isso aconteceu na reforma anterior, continua acontecendo pelas pessoas, e acho que a gente acha que o currículo é uma oportunidade. E, por último, um motivo que motive e orgulhe os professores, alunos, funcionários, promovendo esse envolvimento, esse engajamento, que vai ser fundamental para que a coisa funcione, né? Então é isso, a apresentação é essa. Acho que agora dá para a gente, acho que, não sei se, talvez abrir a palavra para a professora Eliana, que complementar alguma coisa que ela queira em relação a isso, porque, como eu disse, a gente está fazendo estudo junto, e depois eu deixo aí, ficamos à disposição. Só assim, rapidamente, daí eu acho que nas conversas a gente pode complementar coisas e trocar ideias, mas o que eu queria dizer, assim, existe uma visão hoje, nacional, internacional, que vai acontecer com a profissão, né, daqui a 5, 10 anos. Então, essas tendências de como é o exercício da medicina, como é o processo de aprendizagem, qual é vamos dizer assim, o escopo da atuação do médico graduado e não do residente, isso tem que orientar o que nós estamos fazendo. E um diagnóstico que nós sabemos, que a gente faz e que, com todo cuidado, nós estamos tentando trabalhar nisso, não haver a confusão que muitas vezes acontece entre o interno e o residente, né? Quer dizer, então, o aprofundamento, o nível, o escopo do que se espera de experiência clínica precisa garantir que o nosso aluno, ao terminar o curso de graduação, esteja seguro e seja capaz de autonomamente realizar algumas coisas, que hoje na literatura isso tem um nome que é Entrustable Professional Activity, ou atividade profissional confiável. Mas tem outras coisas que não é dele a responsabilidade de ser autônomo e ser capaz de fazer. E, ao fazer esta confusão, porque nós estamos num serviço de grande porte, que oferece imensas possibilidades de aprendizagem, há uma tendência a ultrapassar facilmente esse limite, que pode ser ultrapassado do ponto de vista de motivar o conhecimento, mas que não pode ser confundido com o estudante tem que estar preparado para fazer isso, porque isso não é papel dele. Isso foi sempre uma conversa, é uma conversa que a gente tem tido não só nessas reuniões do NDE, mas nas atividades que a gente está fazendo de desenvolvimento docente pelo NAPS, a gente chamou o programa, né, de PRODOCS, Programa de Desenvolvimento Docente na Saúde, e de fato, se talvez para o nosso departamento, e aí eu quero deixar bem claro, tudo isso que a gente está falando é genérico, nós não estamos especificando o que acontece no DTG, talvez no DTG isso até seja um problema muito menor, muito menor. A gente divide, a gente faz visita didática específica, a gente direciona o conhecimento que precisa ser adquirido pelo estudante versus o que precisa ser adquirido pelo residente, mas se a gente olhar o currículo como um todo, muitas vezes existe a confusão com a residência, particularmente em outras etapas do internato, e inclusive com a pesquisa em fases precoces do currículo.
né, quando eles estão diante de professores que são pesquisadores, e aí isso tende a ser mais quem trabalha em pesquisa de laboratório, e se distancia, então, daquilo que é o que o aluno, de fato, ao terminar o curso, deve ser capaz de fazer, de saber, tá? Então, só queria, desse momento, deixar mais esse ponto aí importante, e quando a gente fala do futuro, né, o Eric sempre brinca, devolve para mim, a questão, por exemplo, saúde digital é o termo que está na moda, né, existe uma nova linha do que se precisa aprender, que é não só lidar com as questões do cuidado de saúde, que estão ligadas, vamos dizer assim, a recursos digitais, mas o que isso implica em várias questões, inclusive no diagnóstico, inclusive nas opções, inclusive na aprendizagem. Então, esse, por exemplo, é um tema que vai aparecer no meio desse nosso novo currículo, porque é algo que no passado não era realidade e passa a ser realidade daqui para frente cada vez mais. Bom, eu só posso agradecer, professor Eric e professora Eliana, por trazer todo esse estímulo, sabe? Agora eu vou falar aqui como Fernanda, eu sou uma médica formada aqui pela FCM, e eu acho que isso foi um grande diferencial na minha vida. O que eu aprendi de clínica no meu internato, eu trago até hoje para os meus conhecimentos em obstetrícia e pelo que a gente faz aqui. E eu acho que a gente trazer isso para o nosso currículo, mas trazer isso para os nossos professores, para que eles sejam incentivados a arregaçar as mangas e trabalhar junto com vocês, sob a orientação de vocês, para essa reforma curricular, é fundamental nos tempos de hoje, né? Eu participei da outra reforma, que, assim, e eu falo, eu sei do trabalho que vocês estão tendo, é um trabalho hercúleo mesmo, mas é um trabalho que, no fim, nos traz muitos frutos, né? Traz muita satisfação, porque, realmente, eu acho que ver esse diferencial do médico formado aqui, certo? Independente de alguns resultados, de algumas provas, mas a pessoa, ela sai com essa formação sólida, e é isso que a gente tem que garantir. E eu queria também falar que eu achei muito interessante vocês usarem a espiral do conhecimento. Tem um artigo que é do nosso ex-reitor, né, professor Vogt, lá das humanidades, que ele trabalha muito essa espiral do conhecimento. E eu acabei tendo contato com isso uma vez, numa aula que ele deu aqui na pós-graduação, e eu tenho esse artigo guardado com muito carinho, porque eu acho que essa espiral do conhecimento, esse sobe e desce, mas de uma forma evolutiva, é uma coisa muito importante. E vocês estarem usando isso, eu acho que só engrandece o trabalho de vocês. E eu queria também falar essa questão da autonomia e dos limites que a Eliana colocou. Essa é uma coisa que me incomoda, que não sou especificamente da área do ensino, mas até quanto nós temos que ensinar o aluno de graduação, visto que a gente está num ambiente terciário. E, assim, ensinar, ok, mas exigir, nem sempre. E, às vezes, para muitos professores, quanto mais especialistas eles são, isso acaba se confundindo. Então, assim, eu só tenho a agradecer, e eu vou ter uma pergunta para o professor Eric, professora Eliana, aqui durante essa implementação. Essa implementação é progressiva, e a gente sabe que isso demora, né? Então, para até chegar no 6º ano com essa reforma, e a gente sabe que existem várias coisas que poderiam ser mudadas, e você também falou que talvez pudesse ter uma liberdade um pouco maior de fazer esses ajustes no currículo antes dele estar implementado, o currículo novo, porque a gente vê que tem algumas coisas que estão ruins e que podiam ser mudadas. Então, eu queria só também fazer minha primeira pergunta aqui para o Eric, se a gente vai, com essa implementação ano a ano, a gente vai ter alguma possibilidade de algumas mudanças pontuais antes de que toda a implementação chegue, por exemplo, no 5º ano, no 4º ano, que eu acho que é uma coisa que a gente vê que pode ser melhor, algumas coisas que a gente vê pontualmente que podem ser melhoradas. Vou fazer essa pergunta e já vou ler todas as questões aqui para você, Eric, que de celular fica difícil, né? Uhum. Muito obrigada, viu, gente?
Eu já vou responder a sua, então? Você acha que melhor, né? Já vou falar. Tá, eu anotei. Essa é uma questão importante. Eu estou respondendo a sua questão sobre a implementação progressiva, né? O seu comentário anterior sobre a profundidade do ensino, acho que a professora Eliana já falou, a gente tem clara essa visão de que precisa, não é fácil, mas que isso tem que ser algo que está sendo sempre falado, né? A implementação progressiva, a princípio, a ideia é essa. Então, por exemplo, hoje mesmo teve uma discussão mais cedo sobre uma questão e a gente teve que quebrar essa discussão, e ontem também, em dois. Uma pré e uma pós-reforma. Isso estou falando do ponto de vista da gestão. Isso é muito ruim, tá? Por enquanto, a gente tem feito dessa maneira. Vamos lidar, então, vamos discutir aqui, até numa sala, até porque as pessoas são diferentes. Então, vai discutir com o Fábio como resolver daqui desse ano para frente, e a gente, no NDE ampliado, a gente discute da reforma. Esse era o plano original. Eu não sei, talvez até a experiência da reforma anterior seja interessante, né? Porque quando a gente começou a falar do modelo da reforma, naturalmente já começou a surgir a expectativa de que algumas coisas que possam ser mais facilmente pudessem ser antecipadas. Há limites para elas, algumas são difíceis, porque depende de grandes mudanças no mapa curricular, mas muitas outras seriam implementadas. Então, eu acho que sim, que a gente vai querer já... E, na verdade, isso já está acontecendo. Por exemplo, aquele item 17, que a gente falou lá de mais governança das áreas do ensino, né? Das áreas da gestão, está tendo um movimento aí que já deve ter chegado a vocês de organizar mais a avaliação. Então, aquilo já é, de alguma maneira, um pouco disso está acontecendo. A ação de desenvolvimento docente, ela já está acontecendo de forma mais sistemática do que vinha, né? Então, agora, eu peço que até a Eliana nos ajude aí, eu não sei, sinceramente, isso é uma coisa que eu não perguntei, se a outra reforma foi ano a ano ou se foi em bloco, porque eu sei que tem a possibilidade dela ser em bloco, mas isso é complexo, né? Então, para a gente poder discutir isso, mas é inevitável que à medida que as ideias surgem, que a gente goste das ideias, que a gente queira implementá-las mais rapidamente. Só comentando, então, a pergunta do Eric, né, ela foi ano a ano também, mas, na verdade, o mapa, um novo mapa, uma nova proposta, vamos dizer assim, mais da parte, o que fazer exatamente, em que lugar e quando, para não dizer a grade curricular, isso, obrigatoriamente, você tem que ir implementando aos poucos, e tentar implementar antecipadamente significa, para quem não sabe, o aluno ele tem um contrato com a instituição de fazer um currículo. Se eu disser assim, mas eu acho que ficou tão boa a proposta de que vai fazer a partir de 24, que eu quero começar a fazer o 3º, 4º, 5º ano daquele jeito. Ok, se não tem grandes transformações. Então, por exemplo, para o tocogenético, a gente não imagina que tenha profundas transformações, por exemplo, no internato. Não. O que é que, sim, a gente espera que no currículo já tenha o impacto de transformação? Muito mais na postura da aprendizagem centrada no aluno, isso é, outras estratégias educacionais, qualificação da compreensão do processo de avaliação e expansão para um sistema de avaliação mais sólido, o testar outras maneiras de fazer, começar a chamar mais os colegas de outros departamentos para fazer disciplinas mais interdepartamentais, porque esse é um outro aspecto que a gente tem conversado, ainda que um departamento seja responsável por uma disciplina, a própria GO cabe dentro das discussões da GO chamar outros departamentos. Então, vou dar um exemplo típico, a Fernanda trabalha muito com a questão da violência, nós temos um ambulatório de violência, nós temos espaço para falar de violência no currículo, não precisa ser só o docente da tocogenética. Então, isso é uma coisa que nós estamos conversando e que, aos poucos, com certeza, entre aspas, já vai contaminar o currículo velho. Né? A pessoa vai
caindo a ficha, vamos pensar assim, de fazer diferente. Então, isso já vai acontecer. Então, essa mudança, eu acho que já acontece, Fernanda, e tem a possibilidade, sim, de muitas questões que são internas de cada disciplina, de serem mudadas, já inspirados pela discussão que o novo currículo está trazendo. Obrigada. Ó, você vê, né, Eric, que assim, eu estou trazendo um monte de questões, mas a gente fica bem aqui na toca, porque tudo a gente já chama professora Eliana, e assim, acho que ela já sabe do que eu estou falando, ela já sabe do que eu estou falando, eu sei o que ela está querendo propor para mim, e isso é muito bom, porque isso anima a gente, porque senão você fala, vai começar em 2024 e vai terminar, sei lá, só 2030, que vai estar o Já sexto aposentei, ano, né? Eu estou viva, eu vou ver o fim dessa coisa, né? E a gente vai ver a coisa evoluir. Então, é muito bom, né? Porque, assim, a Patrícia está aqui, a gente já sentou, a gente já começou a pensar o que tem que mudar, as questões das aulas teóricas, que também é uma coisa que tem que mudar do jeito que ela é feita. Então, assim, várias coisas que a gente tem fervendo dentro da gente e que a gente quer ver o curso melhorar. Mas, assim, eu sei que tem que ser ano a ano, porque senão é complicado, não dá para fazer tudo junto, porque é um trabalho gigante, né? Mas eu agradeço muito e eu estou muito animada. Eu acho que a partir da metade do ano eu saio da chefia do departamento, talvez eu tenha até mais tempo para me dedicar e ajudar em temas mais ligados especificamente à graduação. Eu vou ler o que tem de perguntas aqui. Então, a professora Diana, né, já colocando aqui a condolência da família do funcionário Luiz, né, que é, assim, realmente, Diana, obrigada por ter colocado isso, né, e eu acho que, assim, nossos sentimentos, nossas condolências aos familiares e amigos, né, que todo mundo tem todo esse apreço pelo Luiz. O Rodolfo coloca aqui que, né, é um excelente trabalho, que está muito confiante no processo. Umas perguntas: haverá espaço para uma construção por parte dos alunos de uma parte do currículo? E qual o espaço previsto no currículo para engajamento em inovações e novas tecnologias? Duas questões. Tá. Obrigado, Rodolfo, e compartilho aí com a manifestação da professora Diana. Sim, Rodolfo, essa é uma das premissas, né, acho que gerais até, de ter mais autonomia. Isso foi um elemento que veio como, se eu não me engano, um dos insuficientes no nosso relatório SAEM, né? A nossa pouco espaço para flexibilidade dentro do currículo. Então, a gente está tentando aí ter um número maior de espaços livres dentro do currículo que o aluno poderia usar ou para estudar e se preparar, ou para fazer alguma atividade eletiva / extracurricular aí, tem que pensar como que vai organizar isso, mas com certeza a ideia de dar ao aluno mais protagonismo na construção da trilha dele faz parte. Assim. A gente viu currículos que isso é feito de forma muito mais quase radical. Por exemplo, um terço do currículo. Eu vi um currículo, um terço é o aluno que define. A gente não tem esse histórico, essa tradição até para fazer isso, mas com certeza isso faz parte. E da parte de inovação, Eliana, quer falar um pouco? É a pergunta do Rodolfo. Qual vai ser o espaço para a gente trabalhar com inovações e novas tecnologias? Eu estou entendendo que você não está falando de inovações e novas tecnologias do ensino, não. De estimular o aluno a pensar em ter uma mente inovadora, empreendedora e a trabalhar com novas tecnologias. Então, Rodolfo, tem dois espaços onde isso deveria tomar, vamos dizer assim, dianteira, né? Um espaço é essa nova definição aí de discussão de carreira, no sentido que a gente quer pensar em carreira no sentido assim, para onde está indo a medicina, ao lado do empreendedorismo dentro da medicina, que faz parte também, e vamos entender empreendedorismo não só, entre aspas, o meu consultório, a clínica, e eu vou montar uma clínica popular, por exemplo, que eu acredito que vai ser uma grande tendência de mercado na saúde,
É uma grande tendência de mercado, esse é um lado, é interessante, é necessário, eventualmente, mas o empreendedorismo social, a criação de novas coisas e tal. E aí, na criação de novas coisas e novas, vem a segunda palavra que sempre está junto, que é tecnologias. Então, no outro ramo que a gente quer que cresça, que é esse lado saúde digital, aí tem que ter essa questão. E talvez para o Eric, o Rodolfo tem estado bastante envolvido nisso, em desenvolvimento, por exemplo, de produtos de apoio à condução clínica dos casos, né, vou chamar assim, isso faz parte dessa criatividade. Mas a criatividade não se implanta numa disciplina, né, gente? Não se implanta num eixo curricular. Então, nas disciplinas de rotina, é preciso entender que há espaço para dar oportunidade para a criatividade acontecer. E em várias maneiras. Por exemplo, no nosso Belmiro está aqui que não me deixará mentir, o terceiro ano, não sei como é que está agora, desculpa, eu não estou atualizada, mas tinha uma época que uma das avaliações dos alunos era um produto educacional voltado ao paciente a respeito de, por exemplo, de saúde da mulher. Então, isto é criatividade, isso é dar protagonismo, isso é possível e pode ser parte do sistema de avaliação. Eu vou salientar sempre essa expressão, sistema de avaliação, porque isso é um elemento. O que não dá é para a avaliação inteira do estudante ser só isso. Mas é importante que isso exista. Então, tem todas as disciplinas, do começo ao fim do curso, com maior protagonismo nessas outras disciplinas que são mais novas, que vão ter uma pegada, acho que mais olhando para o futuro. Muito obrigada, Eliana. Satisfeito, Rodolfo? Eu tenho aqui a fala da professora Adriana Luz, parabenizando a equipe envolvida, e eu já vou falar, ela tem uma pergunta também, que é qual o espaço da simulação de forma crescente nos diversos anos do curso. Tá. Obrigado, Adriana. Obrigado, Patrícia, também. Eu vi que a Patrícia escreveu. Patrícia tem aqui, mas depois eu vou até passar a palavra para ela. Tá. Que estava a Adriana, eu já lia de baixo, que era a Adriana também. A gente quer organizar, assim, a gente percebe que a simulação, o uso da simulação, ela acontece muito ligado ao engajamento de determinados docentes com aquela estratégia, então, portanto, de forma heterogênea nas diferentes áreas. Então, a gente entende que a simulação é uma ferramenta que precisa de ser mais utilizada, tanto a simulação dentro do laboratório, quanto a simulação com atores, com vídeos, etc. E aí, a estratégia que a gente está pensando são duas. Primeiro, delimitar alguns espaços na grade curricular para simulação, especificamente. E aí, quem vai preencher esses espaços é um grupo que tem experiência com simulação, que vai ter o trabalho de criar um hall junto com todo mundo, né, ouvindo todo mundo, quais são os aspectos que são passíveis de ser ensinados com essas estratégias. Então, por exemplo, hoje aqui no Departamento de Clínica Médica, aí não é só simulação. O pessoal estava falando muito da questão, por exemplo, da prescrição, de escrever um receituário. Então, isso, por exemplo, isso não é só uma coisa que passa, pode constar do mesmo jeito que fazer uma intubação. Então, assim, seria um rol que a gente gostaria de ter certeza que o aluno teve a oportunidade de aprender. Então, esse grupo de pessoas, ele seria responsável por supervisionar isso, dentro e fora das disciplinas. Obrigada, Eric. Só lembrando, uma vez uma prova de habilidades, a gente pediu para fazer uma prescrição de medroxiprogesterona. Não sei quem lembra, acho que vários de vocês estavam aqui. As pessoas não sabiam fazer a prescrição de uma medroxiprogesterona que a gente faz no 4º ano, que a gente faz no 5º ano, que a gente faz não sei o quê. Então, acho excelente esse olhar para a simulação, que não precisa ser o super boneco, a super coisa, assim, várias coisas do dia a dia que a gente pode simular numa conversa muito simples, e aí realmente usar nossa criatividade dentro do sentido mais amplo dela.
Eu vou passar para a Patrícia, está escrito aqui, mas ela está aí com a gente. Patrícia, você quer falar, por favor? Bom dia a todos. Muito obrigada, né, por ter a palavra. Eu queria agradecer ao professor Érica, a professora Eliana, né, que está sendo um aprendizado muito grande, né, a gente está com a reforma, e desde que eu comecei na UNDE, a gente, desde a reforma, antes que eu fui convidada para ser participante do UNDE, a gente começa a perceber o tanto que a gente aprende e o tanto que a gente quer realmente mudar, e a gente vê o que nós precisamos. Então, quando a doutora Eliana falava antes, tudo que a gente precisa, a gente está estudando, tentando aprender, tudo. E aí, quando a gente está envolvido, né, parece que a gente vai vendo, já vendo assim, o que o aluno realmente precisa, né? E nós estamos vendo o nosso aprendizado mesmo, né, e uma das dinâmicas, a gente tinha que avaliar as competências do outro grupo, né, na outra gestão ainda, e a gente vê, nossa, mas o aluno tem que ver a colonoscopia, aprender a fazer avaliar uma colonoscopia, mas ele não faz um toque retal, né? Então, a gente está vendo que é isso que a Helena falou, quando diferenciar o aluno do residente, porque um precisa saber e o outro continua depois, né? Porque é necessário para um aluno fazer em qualquer lugar. Um toque retal ele faz em qualquer lugar, né? Numa UBS, no hospital secundário, terciário. Mas uma colonoscopia ele não vai fazer e vai fazer porque ele for especialista nisso, né? Então, é muito interessante, a gente vai vendo, e isso causou o quê? Dentro do departamento mesmo, a gente começar a mudar e modificar, mesmo ainda a gente não sendo cobrado, né? A professora Gina está aqui, também está nos ajudando, a gente vê o Belmiro, então, desde o terceiro ano, voltar com as atividades, né, professor Belmiro, que a doutora Helena já citou, que teve algum momento aí perdida, né, para os alunos, a gente vê as competências, o que está se repetindo, e aí nós vamos ver o tanto de aula que a gente tem a mais, né? E o tanto que o aluno, às vezes, deixa de ter esses horários livres, ou a praticidade dele mesmo do estágio, ou até o estudo, né? Que a gente cobra, mas também a gente não tem. E depois, seguindo isso, também os métodos de avaliação, né? Que eu sei que tudo isso nós vamos ser cobrados pela SEG e pela diretoria. Mas aí a gente já começa a ficar com aquela coisa que a gente tem que já começar a mudar. Então, é bem interessante. Eu só agradeço todo o trabalho, é muito interessante. Imagino vocês, nessa equipe de trabalho, imagina vocês que ficam com todos os rascunhos que a gente faz. Então, muito obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho aí. Obrigada, Obrigado. Na verdade, é um privilégio para a gente, porque a gente tem aqui a professora Eliana, a professora Joana, a professora Patrícia, Belmiro, que agora arregaçou as mangas para trabalhar com a graduação também. Então, assim, eu estou bem esperançosa com essas atividades aqui na Toco Gineco. Vou passar a palavra para o professor Gustavo, que levantou a mão, depois eu já trago a fala da professora Sofia. Professor Gustavo, por favor. Tá sem o som, professor. Vou passar para a Sofia, então. Vou ler o da Sofia. Não sei se ela quer falar, Sofia, se você está aí. Não, eu quero até, sabe? Eu vou aproveitar que o Eric está aqui. Está dando muita microfonia, viu, Eric? Porque se o microfone está sempre aberto, que para a gente é um prazer, mas aí a gente não consegue escutar muito os Vou outros. desligar. Aí, obrigada. Mas aí para ligar de novo, tá? Então, parabéns por todas as decisões, etc. e tal. Uma coisa, Eric, que me preocupa um pouco é isso que você falou, que eu achei muito importante na sua fala, a falta de participação decente na reforma curricular e a questão que você colocou, e eu aí acho que até é um lapsus, né? Mas eu vou utilizar a sua fala de novo. Você falou, eu espero que venham, tá certo? Na reunião. Então, eu não acho que a gente deva partir de uma expectativa que venham, porque, na realidade, nós estamos aqui um grupo de docentes muito preocupados com o ensino, mas o nosso aprendiz, talvez em alguns momentos esteja distante, porque o que ele faz nos cenários de aprendizagem
é sempre, a Eliane está falando que vai ter agora para os mais novos, etc. e tal, mas esse acompanhamento docente nas atividades de aprendizagem. Então, eu vou citar um exemplo, né? Aqui no CAISM, tudo agora é online. Então, quando o aluno vai fazer uma evolução, ele tem a possibilidade gigante de copiar e colar a evolução do dia anterior. E com isso ele não constrói o raciocínio clínico, porque ele vai diretamente de uma... Às vezes a gente encontra coisas como HD, né? Muita sigla. Então, tem HD, câncer de mama, foi para quad. Quer dizer, HD, para ir para tratamento de câncer de mama, não combina. Tem que ser diagnóstico, porque senão ele não pode estar fazendo uma quadrantectomia sem diagnóstico. Então, eu não sei como que vocês estão pensando nessa formação de beira-direito, porque quem ensina mais o nosso aluno é o paciente, a riqueza da discussão clínica com o paciente. Mas quando ele passa a manhã inteira preocupado em copiar, colar HD conduta, e às vezes a gente tem uma paciente que tem, ontem peguei um caso, a paciente com hemoglobina de 6, albumina de 2, uma oxigênio lá no 80 e pouco, e estava se discutindo cirurgia, eu falei, mas você colocou no CID anemia, você colocou no CID hipoalbuminemia, você colocou no CID que ela também está caquética? E aí o aluno se perdeu, ele falou assim, mas como assim CID? Ó, professora, está tudo aqui nas HDs. E aí eu falei, então, mas o CID está muito longe de HD. E quando eu escuto falar que para prescrever uma Depo-Provera, o discente, que é o nosso foco, a gente sabe prescrever Depo-Provera. O nosso problema não é esse. O nosso problema é como que o aluno vai aprender a prescrever. E eu acho que há um gap entre as reformas e tudo que a gente faz e a prática. Eu não sei qual é a sua opinião, porque você também é um docente que é muito de beira de lei. Então, você tá com eles lá, né? Porque eu não participo de comissões, nunca fui muito boa assim de reuniões, mas eu estou com ele 4 vezes por semana, por períodos longos. E aí eu vejo essa questão de construção do raciocínio clínico na prática da riqueza que são os pacientes que a gente tem aqui, em que a Fernanda estava falando da violência, desculpe, estou falando um pouco demais, mas eu fico empolgada, mas a Fernanda estava falando do ambulatório de violência, ou a Eliana, mas o que acontece? O aluno chega na oncologia, ele não percebe que uma pessoa que trabalhava, uma mulher de 60 anos que trabalhava, que de repente tem que parar de trabalhar porque ela tem um câncer, é uma mulher que está extremamente vulnerável, que pode sofrer violência, muita violência, e não tem um ambulatório para isso, não precisa. Precisa da conscientização que a violência contra a mulher, ela é generalizada, ela não é restrita a um cenário. Então, não sei se o que eu falei ficou claro, se ficou muita informação ao mesmo tempo, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tá. Obrigado, professora. Eu acho que são questões que a gente tem discutido. A questão do raciocínio clínico, ela é um tópico central tanto do diagnóstico das limitações, quanto do que a gente deve prover, quanto de uma grande oportunidade que talvez a gente tenha, que é de trabalhar no terceiro ano. O nosso terceiro ano hoje, ele é um terceiro ano que tem um ensino forte de fisiopatologia, que é vamos chamar assim, conteúdo, está dentro daquele eixo de bases de conteúdo, e um eixo que está dentro da assistência, que é a semiologia. Várias pessoas fizeram, hoje, muito aqui na clínica médica, um diagnóstico que eu compartilho, que por mais que seja o esforço de se fazer bem feito na semiologia e bem feito na fisiopatologia, o modelo não está funcionando, os alunos não estão integrando. Então, a gente acha que ali, talvez é onde haja as maiores modificações de estratégia do que é hoje. Então, esse é um aspecto, só para destacar que raciocínio clínico é um elemento fundamental. Hoje, aqui no departamento de clínica também, as pessoas foram mais ou menos nessa sua direção, professora, de apontar o protagonismo do aluno e a dedicação específica do docente, do professor, a esse aluno como os elementos fundamentais. Então, uma coisa importante foi a ideia de que
que não é simples você fazer um ensino num ambiente onde não haja um olhar específico para o aluno, ainda que haja residentes, porque os objetivos são distintos, né? Então, se falou um pouco disso, da ideia de ter o docente dedicado ao aluno. E o segundo ponto, que eu acho que toca onde você mais tocou, é na questão do protagonismo dele. E aí, ou seja, dele ter... e acho que isso acontece mais aí no CAISM do que nas outras áreas, né? Aqui no HC, eles não têm mesmo, assim, não têm... Eles são observadores na maioria dos cenários, a não ser nos cenários mais iniciais ali de quarto ano. Isso é muito ruim. E o pessoal apontou como que, mesmo que você queira, às vezes você não consegue. E aí, o papel dos registros eletrônicos, né? O registro eletrônico hoje no HC, salvo engano, isso foi dito aqui, ele não permite que o aluno prescreva, ele não permite sequer que o aluno imprima a prescrição. Então, mesmo que você queira dar esse protagonismo, você não consegue dar. Então, eu ia até comentar isso no grupo depois, como que a gente vai ter que lembrar disso na hora de estimular, na hora de propor que haja mais protagonismo. A questão dos registros eletrônicos, eu estou com uma literatura aí separada, porque isso me incomoda profundamente, né? As nossas HDs lá, elas não começam elas começam às vezes com a mutação, depois vem o achado da ressonância, depois vem o HLA, aí depois vem a HPMA, é uma loucura, e o aluno perde completamente aquela oportunidade de fazer a síntese, a representação dele, do caso, para comparar com o que ele já aprendeu na Fisiopato ou em qualquer lugar. Então, isso é grave, isso acontece no mundo inteiro, tem literatura no mundo inteiro sobre os danos dos registros eletrônicos para o raciocínio clínico em particular, mas isso é algo que a gente tem que fazer antes da reforma, respondendo às perguntas anteriores, né? Isso é uma coisa urgente que não pode esperar a reforma. Acho que é isso. Eliana, você ia complementar? Ai, desculpa, Fernanda, mas vou agradecer, tá? Vou agradecer não com emoji, vou agradecer com as mãozinhas assim, abençoando mesmo, viu, Eric? Muito, muito, muito obrigada pela resposta, tá? Muito obrigada. Acho que todos nós aqui estamos agraciados com essa conversa. Eu vou, olha, pelo horário, eu vou passar a palavra para o professor Gustavo, depois para a professora Joana e para a professora Eliana. Se alguém tiver... E para o professor Belmiro, que está aqui inscrito também. Então, Gustavo, Joana, Eliana e Belmiro. Vou pedir para vocês se quiser, põe o Belmiro na frente, daí depois eu... Aí você já encerra. Então, professor Gustavo, professora Joana e professor Belmiro. Vou pedir para vocês, por favor, trazerem suas contribuições, que são enormes. Por favor, doutor Gustavo. Bom dia a todos. Eric, gostei de ver. Queria dizer para você que, como decano da faculdade, e acompanhei desde a primeira turma, eu diria para você que existe um DNA na Faculdade de Medicina da Unicamp, tá? Entendeu? Existe esse DNA, você não tenha dúvida nenhuma. E que, logicamente, foi feito nesses últimos 50 e tantos anos, entendeu? Só desligar aqui. Foi feito nesses 50 porque eu cheguei aqui quando a primeira turma estava no 6º ano. Só não tem esse DNA a Eliane e eu que não formamos aqui. Nós dois não formamos aqui, mas depois nós pegamos o DNA assim por transfusão. Nem o Eric, Gustavo. O Eric também, então pegamos. Então, existe Não, eu formei. Você formou, desculpa. Achei que era então, só existe um DNA desde a primeira turma. Eu acho que nós temos que, com certeza, ir adaptando. A medicina mudou. Quando eu me formei, a maioria absoluta da minha turma foi trabalhar. Só para ter uma ideia, eu tinha feito cesárea, hérnia, apêndice, esplenectomia, eu já tinha feito uma porção de coisas. E hoje não é essa mais a realidade. Entendeu? Então, nós temos que adaptar os novos conhecimentos e as novas realidades. O aluno mudou. Eu vi o aluno mudar desde a primeira turma até agora. Mudou completamente. A maneira de ver, etc. Então, eu acho que ter uma comissão que vai reavaliando continuamente é importante. Outra coisa é que a gente tem que lembrar que cada um de nós acha que a nossa especialidade é mais importante. E procura dar ao aluno tudo que deveria saber no R5,
para um aluno que está no terceiro ano, quarto ano, que quer que seja. Então, a gente tem que adaptar isso também. Na nossa disciplina, quando eu cheguei a fazer residência, tinha um sextanista, o Massacaso, que fazia FORSP perfeitamente, entendeu? Não é mais essa a realidade. Nós temos que saber até que ponto nós devemos ensinar, por exemplo, o que o aluno deve fazer num parto, se ele tem que fazer 50 partos, como era aquela luta, que eu fiz 20, você fez 10, eu fiz... Então, tem que ser avaliado. Eu tenho medo de alguma coisa, porque eu vi várias faculdades fazerem grandes mudanças e várias faculdades quebraram a cara, onde não evoluiu aquela mudança que foi feita. Não, porque agora é este nosso método de ensino, vamos fazer isso, etc. Foi feito. Até hoje estou esperando que essas faculdades apareçam. E não apareceram. A meu ver, o ensino tem a ver com, primeiro, um professor que conheça o assunto. Primeiro. Segundo, que tenha vontade de ensinar. Porque eu tenho um monte de conhecido que sabe tudo, mas não tem a mínima vontade de ensinar. Terceiro, que ele consiga fazer com que o aluno se desperte para aquele ensino que ele estava. Isso tem muito a ver com o exemplo dele, a sua atitude, a maneira de agir. Então, eu acho que isso é importante. Fico contente que a gente esteja rediscutindo o ensino continuamente. E, Sofia, eu vou dizer para você, depois que botaram aquela descrição de esterectomia vaginal, por exemplo, lá no hard disk do nosso sistema, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Está errado, porque cada esterectomia tem uma característica. E se você pega e olha, é Ctrl-C, Ctrl-V. Eu acho que cabe ao docente que passa na enfermaria, que está em contato com o aluno, corrija isso. É difícil. É difícil porque é mais fácil fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. É isso aí, gente. Parabéns, vamos tocar para frente. Espero ainda participar de algumas discussões nos próximos 15 ou 20 anos, mais ou menos, para ver como é que está a situação. E a Sofia, minha tutora, ela sabe disso, ela me deu até autorização agora, porque eu tive afastado por licença médica, e ela me deu até, eu levei o atestado para ela, me deu o atestado. Muito bom, parabéns. Muito obrigado, professor. Muito importante ouvir isso. Passa para a Joana e depois para o Belmiro, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu estava assistindo a apresentação no canal ali, para não... Estava com os alunos, não dava muito para estar aqui participando, mas parabéns, Érica, uma apresentação muito boa, fico muito feliz de ver que os processos da reforma estão andando. Eu queria fazer um comentário a partir do que a Sofia e do que o professor Gustavo falaram, que assim, a gente vê que modelos são modelos, esse modelo helicoidal é do Haber desde, sei lá, mais de 20 anos, a gente tinha um eixo transversal que, na verdade, era o transversal que passava de novo, e era um modelo helicoidal que já existia, então, a gente não está inventando a roda. Acho que a grande questão, que é o que a Sofia, acho que também, de alguma forma, o professor Gustavo abordou, a transformação de modelo não necessariamente trará uma modificação na prática. E a grande questão é a transição de um modelo que é centrado no professor, que é o que a gente tem, como o professor Gustavo falou, e como a própria Sofia também comentou, todo mundo quer ensinar o máximo possível da sua especialidade, e o aluno ele se perde entre saber o que é completamente essencial, que é uma informação importante, e o que é uma informação quase de como uma cultura geral médica, que pode ter alguma relevância, mas que não é o essencial para a prática dele. Então, a gente mudar isso para uma formação centrada no aluno, a partir do que o aluno precisa saber, não tem como não passar pelas competências. E o que eu acho que é necessária essa transformação de cultura, que a gente está começando aqui no DTG, e que espero que toda a faculdade possa fazer isso, as pessoas identificaram, foi uma luta muito grande, ainda as competências que existem ainda estão muito extensas, precisam ser muito mais enxutas, mas que os professores saibam qual é a competência que o aluno tem que adquirir a partir do
estágio a partir daquele núcleo de conhecimento que o professor é responsável. Então, não precisa ensinar colonoscopia, isso não estará na competência. E a gente mostrar para o professor que ele tem que recortar o que ele tem que ensinar a partir do que o aluno tem que aprender, e não do que ele acha que tem que ensinar. E essa é uma transformação de cultura dificílima que, independentemente do modelo que a gente vai colocar, se a gente não tiver, junto com essa reforma, um trabalho de capacitação docente, de mudança dessa cultura, por mais genial que seja a reforma, é mudar o quadradinho de lugar ali, mudar o nome, mudar as coisas, mas não chega lá na ponta, né? Então, isso eu acho que é uma sugestão de que, com certeza, você, a Eliana, que está aí no NAPS, vão trabalhar, mas que a gente consiga trazer essa cultura de que não é o que o professor tem que ensinar, é o que o aluno precisa aprender. E o sistema de avaliação que tem que garantir que só prossiga o aluno que adquiriu aquela competência. Eu sempre falo que a gente aqui avalia por tempo. Todo mundo tem que aprender uma quantidade de coisas pelo tempo. E isso, infelizmente, não é real. A gente vê... Eu sempre dou o exemplo da faixa de judô, que tem gente que leva 3 meses para passar de uma faixa para outra, tem gente que leva 3 anos, e que, enquanto ele não adquirir aquela competência, ele não vai seguir. Essa é uma dificuldade no mundo inteiro, porque não existe um curso de medicina que seja focado no tempo que o aluno precisa. A gente tem que ensinar por um período de tempo fechado. E isso é uma coisa muito difícil, mas ter a competência e garantir que só vai seguir o aluno que adquiriu a competência essencial, acho que é tão ou mais importante do que qualquer modelo de reforma. Então, com certeza você vai ter um trabalho ainda muito grande pela frente. Espero que vocês tenham muito sucesso, que seja um modelo que traga, diferentemente da forma que o professor Gustavo falou, a coisa que dá mais medo de fazer reforma é que a gente tem um curso bom, muito bem avaliado, e que transformá-lo sempre jogar moeda para cima de ver que, será que a gente realmente vai conseguir melhorar? Mas eu tenho muita fé que vocês vão conseguir sim, desejo aí todo o sucesso, mas lembrando da necessidade tanto das competências e que isso seja semeado lá nas entranhas de todo o curso, e nenhum processo de reforma está concluído enquanto não houver uma reforma também do processo de avaliação e a gente saiba o que a gente tem que avaliar e a estratégia adequada para avaliar. Mas, parabéns, acho que tem tudo para dar certo. Muito obrigado. Tá meio abafado aí. Desculpa, eu estava... Agora melhorou. Muito obrigado, professora Joana. Você tocou em pontos importantes. Eu acho que, por isso que você falou, a relevância desse momento próximo de ajustar o mapa curricular, ela será um pouco, às vezes, parecerá maior para algumas pessoas do que é para a gente, justamente porque eu acho que o mais importante virá depois. Tem uma pessoa que escreve na área de ensino que já falou que fazer isso é como, se você não fizer o que você falou depois, é como mudar o lugar das mesas no salão de baile do Titanic, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente tem percepção disso. Isso é um baita desafio, muito maior, vai além. A palavra que você usou, chegar às entranhas do curso, eu acho que ela me tocou, porque é isso mesmo, vai ter que chegar nas pessoas. Eu não gosto de tomar cuidado para não parecer que estou falando que não tem importância o mapa. Mas, assim, na verdade, eu sempre tive a percepção de que a grande importância da reforma é nos permitir parar para pensar sobre isso e engajar as pessoas nisso. Por isso que eu acho que a coisa da motivação ela é importante, porque se as pessoas estiverem motivadas, igual vocês estão aí no DTG, para mudar e para melhorar, as coisas acontecem independente de onde estiverem as caixinhas, né? Então, obrigado.
Obrigada, Eric e Joana. Professor Belmiro. Bom dia. Eu não sei se eu tenho lugar de fala para dizer parabéns a vocês ou se eu tenho lugar para dizer obrigado pelo que vocês estão fazendo. Eu acho que o que está sendo feito é muito interessante, precisa ser feito. Eu participei da reforma curricular do ensino quando era coordenado o ensino pela professora Glória Potério, não sei se vocês lembram da Glória Potério na coordenação do ensino, quando nós tínhamos apenas uma disciplina, o departamento toco-gineco tinha apenas a disciplina do internato, e a gente começou a entender que era importante estender o ensino da graduação em toco-ginecologia até a semiologia, lá no 3º ano, e a gente se incorporou à disciplina de semiologia, e foi assim que surgiu a semiologia obstétrica e ginecológica na disciplina do 3º ano, que foi um exercício grande para a gente tentar trazer isso e, principalmente, convencer o nosso corpo docente, que era muito importante se envolver com essa nova disciplina, que era o ensino da semiologia, sem se preocupar com a doença, sem se preocupar ainda com a questão da doença. E a gente criou, então, essa disciplina de semiologia obstétrica e ginecológica, incorporada à semiologia médica. E como é que a gente poderia, sendo uma matéria completamente nova, como é que a gente poderia trazer isso como uma coisa que trouxesse interesse para os alunos? Então, a gente criou um portfólio, que a gente chamou de portfólio criativo, que era eles desenvolverem alguma coisa que fosse útil para eles utilizarem depois na disciplina seguinte, que era a saúde integral à saúde, no 4º ano, que era, mais uma vez, a ginecologia obstetrícia se inserindo no programa de assistência, que estendia os nossos braços de ensino às unidades de saúde, e assim a gente conseguiu expandir, e hoje a gente tem alunos desde o 3º ao 6º ano conosco, fora a iniciação científica que tem nos procurado 1º e 2º ano. Então, esse é um grande avanço. Só que isso precisa do envolvimento do corpo docente. Precisa, eu não sei quantos docentes estão presentes nesta reunião. Eu creio que estão muito poucos. E isso é um problema que a gente precisa envolver os super especialistas no ensino de graduação. E isso só começou a ser reconhecido, o ensino, como uma atividade grande e mais importante do docente, para além da pós-graduação, para além de todas as outras coisas, só muito recentemente a doutora Joana conseguiu prestar concurso de livre docência por conta da sua carreira no ensino. E assim vai, a gente, até muito pouco tempo, fazer um relatório de atividade dizendo que você fazia ensino valia muito pouco. Então, eu quero cumprimentar vocês, não dando os parabéns, mas sim dizendo assim que estou disponível para ajudar e acho que é por aí o caminho. E muito obrigado, não é tanto parabéns, é muito obrigado por vocês estarem fazendo isso, que é essa reforma curricular nova do ensino de graduação nosso. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado. Obrigada, Belmiro, pelo seu depoimento. Eric, eu já vou passar a palavra para vocês. A gente tem mais algumas pessoas aqui parabenizando, o professor Cássio, e eu queria passar para vocês pelo horário. Eu sei que vocês têm muita coisa para falar, para responder todos esses professores. Então, vou passar para o Eric e para a Eliana, para vocês finalizarem a nossa reunião, que eu acho que foi super produtiva. A gente precisa marcar mais uma, né, Eric? Que a gente poderia ficar 3 horas aqui conversando e tendo ideias. Eric, por favor. Tá bom. Bom, eu quero agradecer, é um prazer estar aqui. E de fato, assim, a gente pode voltar, né? A gente vai ter essa etapa agora importante, depois, de repente, daqui a um mês, mais ou menos, voltar. Eu fico à disposição. Agradecer aí as palavras do professor Belmiro, e destacar aqui uma coisa que eu destaquei na minha apresentação, mas a professora Joana não estava aí, segundo ela disse, que, assim, esse processo, ele de fato começou há muito tempo, mas ele teve um impulso fundamental, não só a questão da valorização do ensino, mas a questão da reforma especificamente no final
nos 2 últimos anos da última gestão, né, quando isso começou a ser formalmente discutido, até naquele grupo, a coisa das competências. Então, isso facilita muito o trabalho, às vezes, alguns aspectos a gente nem precisa tanto de mergulhar mais nessa discussão, porque ela já foi feita muito bem, está tudo muito registrado, então o amadurecimento, a instituição estava no momento da reforma, isso já tinha sido colocado pela última gestão, então isso facilita muito o trabalho que está sendo feito. Queria só registrar isso. Professora Eliana? Bom, gente, eu fiz várias anotações aí do que vocês falaram, vou tentar ser bem objetiva na medida do possível, para falar algumas coisas que eu acho que são importantes. E, primeiro, vou começar, assim, pelo Gustavo e pela Sophie, que eu acho que nós não temos dúvida disso. Modelo, desenho, palavras novas no ensino não mudam nada se as pessoas não se dedicarem a ensinar, né? Se não estiverem dedicadas, assim, naquele momento que você está com o aluno, é um momento que você está, entre aspas, de corpo e alma, é um momento em que você está entendendo que aquele é um aluno, não é um residente. E a Sophie falou da questão da prescrição e lembrou do efeito do eletrônico, e todo mundo sabe, hoje, quem estuda ciência da cognição sabe que escrever faz diferença, é uma das estratégias, de fato, para aprender. Então, se vai virar simulação, que pena que vai virar simulação, mas a gente vai ter que simular, sim, vai simular receita, vai simular prescrição, vai simular evolução, porque a evolução também é um verdadeiro código cifrado, né? Então, a gente precisa, sim, fazer isso, e isso, o terceiro ano, da maneira como está sendo desenhada, ele tem bastante espaço para ter essas estratégias, né, Eric? Onde essas coisas possam ser colocadas, onde o aluno tenha o protagonismo de treinar fazer isso sem a responsabilização ser dele, que ainda que ele pudesse ter sob supervisão, hoje o sistema de qualidade exige que seja o CRM do docente ou do residente. Então, essa questão hoje da competição entre o sistema de qualidade hospitalar ou institucional versus a qualidade do ensino, ela gera isso, não é só com o aluno, com o residente também, né? É a história o Gustavo falou da esterectomia. Eu pego descrição de cesárea, quero morrer, Gustavo, porque aconteceu um monte de coisa que você vai ver lá, não tem, né? Porque foi o corta-cola, né? Então, a gente também sofre desse problema. Então, acho que essa questão da postura, e aí tem uma expressão em inglês que não tem uma boa tradução ainda em português, que seja, vamos dizer assim, boa de marketing, que em inglês chama teachable moments, que é, assim, como é que você aproveita aquilo que você tem para ensinar? Você tem que aproveitar tudo que você tem para ensinar. E aí o Gustavo falou assim, a Unicamp tem um DNA. E eu acho que a Unicamp tem várias características do DNA. Uma das características é que a gente é cobrado, dizendo que a gente quer simplificar o ensino para o médico de formação geral. Não, a gente tem casos muito complexos. Para quem quiser visitar a patologia obstétrica essa semana, está realmente uma enfermaria de clínica. Então, se você usar aquela enfermaria de patologia obstétrica, para ensinar a essência do que se tem que saber em obstetrícia. Vamos dizer assim, a novidade ou a curiosidade, mas chamando isso de curiosidade, algumas coisas que não são do grau do aluno aprender. E ótimo, se a gente puder trazer a clínica para discutir com eles isso vai ajudando a construir raciocínio clínico. Mas precisa saber aproveitar esses momentos de aprendizagem que são toneladas. Então, o que nós temos de bom? Toneladas de oferta, de oportunidades para aprender. Eu não vou falar de ensinar, porque tem que focar no aluno, mas tem muito. Então, eu acho que isso é a grande sacada. O nosso corpo docente é altamente qualificado, é estimulado, é preocupado, mas talvez não tenha acendido, às vezes, essa chama de falar, ó, tudo é oportunidade, tem um jeito de fazer. Me perguntaram recentemente, um professor de um outro departamento titular perguntou assim para mim, mas como é que eu faço quando eu estou passando visitas com aluno e residente? É impossível eu nivelar, eu não consigo entender uma dificuldade de entender como que você faz por visita quando você tem os dois. Para mim é difícil, porque para mim é meio
é um pouco claro, né? Você se dirige, conversa com o aluno e pede para ele raciocinar e te responder aquilo que é do nível dele, e aí você passa para o residente aquilo que é do nível dele. Então, o que eu sinto é que os professores estão, nesse momento, estimulados a querer aprender como fazer diferente, mas, assim, um pouco congelados de medo. Medo de perder qualidade no curso, eu não tenho nenhuma. Como diz a Harvard, perguntaram para a Harvard, por que você muda? E ela respondeu, porque eu sou a Harvard. Nós não temos que ter medo de perder, porque é isso, nós continuamos tendo excelentes professores, excelentes ofertas de oportunidade de aprendizagem, excelentes alunos, super selecionados. Então, não vai, o fato de mudar um pouquinho as caixinhas de lugar, e ter umas brigas para mudar a caixinha, né, porque isso acontece em mudança curricular, isso não vai desqualificar o nosso currículo. E, com certeza, essa conversa que já está tendo aqui com outros departamentos, já está fazendo isso acontecer, quer dizer, o pessoal já está meio que, espera um pouquinho, vamos parar para olhar um pouco mais a graduação. E aí ajuda muito isso que o Belmiro falou, né, a questão da valorização do ensino. E aí, Belmiro, essa coisa da valorização do ensino foi um processo que começou lá quando o Ivan foi diretor quando o Gontijo foi diretor da faculdade, que criou uma comissão especial, que eu presidia, que o Ivan fazia parte, onde a gente foi começar a discutir a questão da valorização do ensino, mudar o relatório, né? É um processo longo. O Ivan foi diretor depois, então daí ele ajudou a dar impulso para isso continuar. Então a coisa vai amadurecendo, e é assim mesmo, gente, em educação amadurece em 5 a 10 anos, as coisas não amadurecem em 2, né? Então, acho que agora nós estamos numa fase muito boa e exemplar para a universidade aqui fora. Aproveite e já deixa um convite, dia 30 de maio, depois eu repasso para vocês o nosso Seminário Internacional sobre Carreira Docente. Mas eu queria terminar falando da história das competências que a Joana manifestou. Hoje é uma palavra, buzzword, né? É uma palavra que está em todo lugar, é falar de competência. Então, o currículo baseado em competência nada mais é do que dizer, ao final, o que é que a pessoa tem que ser habilitada para, mas a competência, ela é um termo muito genérico, ela tem competência de comunicação, o professor não sabe o que fazer com aquilo, né? O departamento não sabe o que fazer com aquilo. O que significa mostrar que alguém tem competência em comunicação com o paciente? Então, por isso que surgiu essa outra instituição na literatura de educação médica que se chama atividades profissionais confiáveis ou confiabilizadoras, como tem sido publicado no Brasil. Eu não acho que essa é a melhor tradução, mas o fato é que, o que quer dizer isso? Eu quero que meu aluno, ao final do curso, seja capaz de inserir DIL. Isso é uma atividade profissional que deve ser confiável ao final do curso. Ele deve ser capaz de saber escolher método anticoncepcional, quer dizer, orientar, né, a escolha de método? Sim. Eu preciso avaliar ao final do curso, até o final do curso, ao longo do curso, que ele é capaz de fazer isso. Essas definições, em graduação, a literatura tem muito na residência e pouco na graduação, mas está começando até na graduação internacional. Isso não é difícil para a gente, como já foi feito, inclusive, aqui no Brasil, foi feito o esforço da FEBRASGO de fazer para a residência, é muito fácil da gente adaptar, e essa é a nova geração da competência, quer dizer, você objetivamente dizer para as pessoas onde se quer chegar em termos de atividades profissionais. E acho que esse é um exercício que a gente podia fazer no departamento. Fernanda, quero deixar aqui essa lição de casa para a gente como departamento, e sentarmos para isso, porque isso orienta o que, como e que profundidade ensinar, e orienta, acima de tudo, que o sistema de avaliação tem que me dizer que aquilo aconteceu. Então, essa é uma responsabilidade que cada departamento, eu não vou chamar de departamento, porque a gente está querendo desdepartamentalizar o currículo, pensar que ele é outra coisa, mas cada área de conhecimento vai ter que pensar sobre isso, né? Então, acho que passada essa fase, a gente vai chegar, essa fase assim, mais de, entre aspas, briga de grade, a gente, junto com ela, vai ter que fazer esse aprofundamento, tá? Enfim, é isso. Se teria outras coisas, a gente vai conversando com o tempo. Gente, super obrigado. Vocês veem que o tempo é curto para tanta conversa que a gente tem aqui. Ah, que bom que o Eric conseguiu voltar, né? Que eu estava com medo que ele já tivesse no fim da bateria.
Mas, Eric, ó, agradeço demais você, professora Eliana, todos aqui que estão presentes. Eu contei agora no final, nós tínhamos 13 docentes, viu, Belmiro? E eu conto sempre na reunião. Vocês fiquem tranquilos, que toda reunião eu conto quem participou. E eu acho que é isso, né? Nós temos 13 docentes aqui muito envolvidos e preocupados com o ensino. E isso é com eles que a gente tem que trabalhar muito para trazer os outros também e para cumprir com todas essas nossas missões, né? Dentro da nossa universidade, dentro do nosso curso de medicina, que todos aqui prezam tanto. Gente, foi ótimo, tá bom? Eu vou encerrar pelo horário. Eric, se quiser dar mais uma palavrinha, tá com você. Obrigado, gente. Não vai acabar a minha Tá bateria. zero. Muito obrigado. Gente, muito obrigada. Foi excelente. Tchau, tchau, gente.